favor. Obrigado. Não precisa, obrigado. Graça e paz, igreja. Deixa eu ver. Ele veio ligando, não sei se desligou, falta um pouquinho, mas acho que dá. Deve dar. Glória a Deus. Levanta a mão aqui quem nos está visitando pela primeira vez. Opa, ali tem um casal. Amém. Pela segunda vez. Pela 55ª vez. Sejam todos bem-vindos para a glória de Deus. Capítulo 24 de Lucas. Teve uma época, você vê como que eu sou uma pessoa assim, bem atual, né? Teve uma época que, há uns anos atrás, os pastores, as pessoas usavam um negócio desse no púlpito. Hoje estão usando um negocinho desse tamanho. Eu ainda estou tentando usar esse. Pois eu mudo. Troquei o óculos, ele é multifocal, mas eu ainda consigo com a mania velha ainda. Não dá para ficar... Olha lá, ó. Eu só olho aqui. E para andar, parece que a rua vai ficando torta, né? Você fica meio assim, né? Anda lá e tira o óculos para andar, aí põe de novo. Né? Não tem problema, a gente vai chegando lá, vai se acostumando. Glória a Deus. Antes de você abrir, eu queria comentar um pouquinho a respeito. Não vamos ler, vamos apenas comentar sobre esse texto. Eu queria dar aqui para você alguns motivos para você sair da igreja. Amém? Queria dar para vocês alguns motivos para vocês saírem da igreja. Irmãos, todos os anos, já isso aproximadamente da metade dos anos 80 para cá, milhares de brasileiros, principalmente aqui no nosso país, né? Vão para as igrejas, se convertem, aceitam Jesus. Milhares mesmo. É impressionante o número de evangélicos que nós temos no nosso Brasil. A igreja do pastor A.B. Huber, deve ser assim que pronuncia, estive com ele, tive o privilégio de estar 2 vezes conversando com ele, muito simples, muito de Deus, aquele camarada. A igreja dele lá em Santarém. Lá em Santarém, hoje a cada 5 pessoas, 4 são convertidos, dos 4 convertidos, 3 é da igreja dele. Ele estava com... A cidade de Santarém tem 160 mil habitantes. Na igreja dele tem quase 60 mil pessoas, espalhadas pela cidade toda lá. O pastor Eibe usou uma estratégia muito interessante, que ajudou a manter e dar esse crescimento na igreja, que é o discipulado 1 a 1. Por que ele percebeu isso? É justamente o que nós vamos falar agora. Que dos milhares das pessoas que vão para a igreja, da mesma forma, milhares das pessoas saem da igreja. Então, o número de pessoas que não frequentam, o número de pessoas desigrejados é enorme. E são chamados de desviados, né? Os que se apostataram, os que se largaram, enfim. É impressionante que esta situação de deixar a igreja, ela não é nova. Nós temos os primeiros desviados da igreja. Aí, justamente em Lucas, esse texto, capítulo 24, que você está lendo aí, lá dos discípulos de Emaús. Se você percebe, eu não vou ler, vamos ler ele, a gente apenas vai usar alguns textos deles. O que acontece com esses 2 camaradas? Alguém poderia trazer 3 copos d'água, por favor, aqui, 3 litros? Não, 2 copos d'água. Litro foi só uma expressão pentecostal. Deixa eu voltar aqui que você me fez perder. Esses 2 camaradas, o que acontece com eles? Eles estavam saindo de Jerusalém para Emaús. Segundo aqui a distância estabelecida aqui, dava mais ou menos, acho que uns 15 ou 20 quilômetros de Jerusalém e Emaús.
Ele sai no mesmo dia em que Jesus ressuscitou. Eles acompanharam todo aquele processo. Como a igreja nasceu naquele período de Páscoa, terminou a Páscoa, a festa, os camaradas foram embora. E lá em Jerusalém, estava como que eu diria? Como é que dá? Quando fica aquela gente correndo para lá, outros correndo para cá, procurando o que aconteceu, querendo entender o que estava vendo. Que nome que a gente daria? Quando tem uma bagunça assim, uma muvuca. Há uma muvuca em Jerusalém. Um fenômeno aconteceu, algo extraordinário. Afinal de contas, alguém ressurgiu dos mortos. E aqueles dois camaradas, que são seguidores de Jesus, se eu lendo a história percebe isso, o que lhes acontece? Vão embora. E eles estavam conversando. 15, agora vocês imaginam 15 quilômetros, para quem está. 15 quilômetros, alguém que é bom, dá daqui aonde, mais ou menos? Marimbondo. Cordeirópolis. Cordeirópolis é mais conhecido que Marimbondo. Cordeirópolis. Então daqui a Cordeirópolis. Daqui para ir andando até lá é fácil. Agora imagina dois camaradas conversando sem a mínima pressa. Quanto tempo eles demoram para chegar até lá? Hã? 3 horas? Eu acho que mais. Eu daqui na minha casa, aqui eu gasto 40 minutos andando assim, bem baiano. Agora, e sozinho. Imagina dois camaradas conversando, querendo entender uma série de coisas que aconteceu. Né? Vamos calcular aí umas 5 horas. Tá? Agora você imagina 5 horas, dois caras conversando a respeito do que estava acontecendo, ou querendo entender o que estava acontecendo. De repente, quem aparece no meio deles? Jesus. Por que esses caras se desviaram? Eles, no momento mais impressionante da cidade, que seria o momento mais impressionante da vida deles, esses camaradas que seguiram Jesus por não sei quanto tempo, aqui a Bíblia não fala, por favor. A Bíblia não fala. Esses caras saem de lá, entram numa conversa. Obrigado. E Jesus usa uma expressão muito dura com eles. Jesus chama eles de loucos e duros de coração. O que Jesus fala para eles? O que depois que eles fazem? Voltam para Jerusalém. Porque onde estavam acontecendo as coisas, eles estavam fugindo, eles estavam saindo. Nessa conversa aqui, eu comecei a ver algumas coisas interessantes. E a gente às vezes vai viajando no texto. E queria mostrar o que se faz para deixar a igreja. Queria dar algumas dicas para vocês, se vocês quiserem deixar a igreja. Com experiência, nesses dois camaradas que estão ali na origem da coisa, na origem do negócio. No fervilhar, no maior acontecimento de todo o planeta, de tudo aquilo que se conhece, nada até hoje não se compara àquele dia. Porque aquele dia, quem morreu, ressuscitou para dar vida àqueles que nele crêem. Primeira coisa que acontece com esses dois camaradas aqui, é conversa fiada. Por isso que eu estou falando, imagina vocês, dois camaradas saindo de um lugar, que caminham durante 5 horas, comentando sobre aquilo que nem eles estavam entendendo. O que acontece de parecer do eu entendo, do eu acho? Conversa fiada é a coisa que mais encontramos todos os dias das nossas vidas. Você quer ver uma coisa? Quer fazer uma experiência? Eu já fiz, é fato. Planejem uma viagem, deixa eu ver, daqui para o Belém do Pará. Pega um dia, assim você fala, olha, acho que eu vou para o Belém do Pará, estou pensando em ir de carro. Pergunta para 5 pessoas o que eles acham da ideia. Vocês vão ter quase que 5 respostas diferentes, ou 5 opiniões diferentes. Provavelmente 2 serão encorajadoras, e 3 vão te desanimar, e uma delas dizer, você vai morrer se você for. Não é mais ou menos assim? Eu não estou dizendo que isso seja conversa fiada, mas opiniões são diversas.
E se existe uma coisa para tirar alguém de algo bom, tirar alguém, é conversa fiada. Gente, conversa fiada é uma coisa que a gente acha aos montes e inventa, não é verdade? Porque é gostoso falar, não é? E principalmente da opinião. E principalmente quando você está frustrado com alguma coisa, dá uma opinião sobre aquilo. Desses dois camaradas, um estava tirando o outro do caminho. Você já viu quando... Quem já esteve desanimado aqui uma vez? E encontrou com um desanimado também? Mas você não está assim tão desanimado, não, mas vem aquele outro e acaba, não é verdade? É uma beleza. Nossa, isso já me aconteceu várias vezes. Mas conversa fiada é uma coisa impressionante. Por isso é que a gente entende que a gente precisa aprender a dar ouvidos. Quem fala com você, por que fala com você, a respeito do que fala. Porque, irmãos, elogiar, estimular, motivar, encorajar, são muito poucos os que fazem isso. Você já viu que quando uma pessoa está derrotada, ela quer derrotar alguém. Há um pouco tempo atrás, em São Paulo, aconteceu um fato lá, de uma moça muito bonita, e ela escreveu no shopping, lá em um dos banheiros do shopping, que ela era aidética, e o prazer dela era contaminar outras pessoas, assim como fizeram com ela. Então, quando você encontra alguém chateado, decepcionado, olha, tome cuidado, que ele pode te arrastar junto. E conversa fiada faz parte disso. Então, acredito, se você ver no verso 13 desse texto que nós lemos, você vai perceber que os camaradas iam conversando a respeito disso. Eu copiei o texto aqui, mas não coloquei os versos. Por favor, alguém lê para mim o verso 13 e o 14. Naquele mesmo dia, dois deles estavam no caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estados. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Olha, quando nós vamos para a igreja, é muito comum alguém... Você lembra da primeira pessoa que falou de Jesus para você a primeira vez? Você lembra? Eu lembro de uma pessoa, só que ela não foi muito carinhosa não, mas eu não esqueço aquele dia. Eu estava bêbado, encostado no muro, chamando o filho dela. Ela veio, me deu uma bronca, me deu um esculacho, e falou assim que eu precisava de Jesus. Quando eu falei, não, acho que eu não preciso não, ela disse, o sangue de Jesus tem poder. A partir daquele dia, eu entendi que essa palavra significava, porque ela só falava aquilo para mim. Toda vez que ela me via, ela dizia para mim, o sangue de Jesus tem poder, porque ela achava que eu estava desviando o filho dela. É que eu ia, ele queria ir atrás. Por fim, quando nós resolvemos para a igreja, nós fomos juntos, que eu já ia. Mas a irmã Dezinha, toda vez que ela me via, o sangue de Jesus tem poder. Quando eu comecei na casa dela, aí ela começou a falar de Jesus para mim. Aí eu perguntei, mas é aquela história do sangue de Jesus tem poder? Aí ela falou assim, não, é que quando o diabo tem... Eu falei, nossa, eu era o diabo? Então era do diabo que a senhora estava falando, que estava em mim ou era eu? Né? Ela falava, os dois. Você era endemoniado. Eu falei, mãe Mandezinha, bem assim. Bom, mas por fim quem acabou me levando para a igreja foi uma outra família, né? Mas se foi alguém que eu vi da primeira vez, né, falar sobre isso, foi a irmã Dezinha, ela chamava Delmira. Né? Então, gente, para ter pessoas na igreja, para te estimular, fazer com que você cresça, são poucos. Mas para te desanimar, vai ter alguém com certeza. Lembra disso. Deus, para te abençoar, Ele vai colocar pessoas na sua vida. O diabo, para te destruir, ele vai colocar pessoas na sua vida. Então, ouça bem quem se aproxima de você, para depois você entender que tipo de pessoas são essas que se aproximam de você. Outra coisa que eu entendi aqui no verso 15 e 16, por favor. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles.
Outra coisa que faz muitas pessoas sair da igreja é a cegueira. É cego espiritualmente. Gente, tem um provérbio aqui na cidade, não sei se não é provérbio, tá? Mas eu diria que é algo, pelo menos que eu já ouvi, né? Alguns dos meus clientes já disseram isso. Que alguns deles não vão para a igreja evangélica, porque quem vai para a igreja evangélica é porque está mal. Não é bem assim? O pessoal daqui não é bem assim? Acho que é, né? Não, você está indo para a igreja, isso significa que você estava mal. Eu conheci um moço que ele morava lá perto de onde o pastor Geraldo mora, que ele congregava, não sei aonde. Eu falei, mas por que tão longe? Ele falou assim, que é para ninguém saber que ele estava indo na igreja, senão ia começar a pensar mal dele. Usando o linguajar lá dos anos 30, iam maldar dele. Maldar. É falar mal. Vão maldar. Então a cegueira, o que é uma cegueira espiritual? É quando pessoas não, mesmo estando na igreja, elas não conseguem enxergar a pessoa de Jesus Cristo. Igreja nada mais é do que uma reunião das pessoas, dos membros que compõem um corpo. Esse corpo é do Senhor Jesus. Numa igreja, tudo e por tudo é do Senhor Jesus. Estamos aqui pelo Senhor Jesus. O nosso alvo e objetivo é o Senhor Jesus. O nosso fim é o Senhor Jesus. Quando nós não enxergamos Jesus nas coisas, quando nós não enxergamos Jesus na causa, né? O propósito nosso será sempre a causa. Alguém vai estar aqui para ser curado, alguém vai estar aqui por causa de emprego, alguém vai estar aqui por causa de uma namorada, Estou falando aqui, estou generalizando, tá? E quando essas coisas não acontecem, eles vão para Emaús. Larga o barco lá e sempre carrega alguém junto. Então a cegueira espiritual, as pessoas não conseguem entender um bem maior. E uma outra coisa que eu diria para vocês é o seguinte: o grande propósito de Deus não é igreja, é reino. A igreja ela é a porta de entrada para o reino, mas quem não consegue se firmar na igreja, ela não vai alcançar o reino, que é o propósito de Deus. Mas a cegueira, a pessoa só se enxerga, ela é cega, ela só se enxerga. Por isso que quando você ouve uma pessoa que ela está desanimada ou está sei lá o quê, o foco dela é ela. A ruína dela é ela. As coisas não aconteceram porque não ajudaram, não fizeram, não acariciaram, não amaram, não carregaram no quarto. É ela. O foco dela numa igreja é ela. E não é. O foco é o Senhor Jesus. Será sempre Jesus. E não adianta ficar de bico. Quando Jesus foi lá chamar a atenção daqueles dois lá, chamou eles de cegos, chamou eles de loucos, de duros de coração. E por que aquilo? Porque eles tinham fugido, porque eles não entenderam o propósito. Jesus disse, escuta, mas ele não tinha que padecer por aquilo? Mas não estava escrito. Aí Jesus chamou ele de duro de coração. Vocês não enxergam, não atentaram. Vocês não viram. Não perceberam. Terça-feira a gente estava conversando aqui com alguns irmãos, né, alguns casais aqui da igreja. Estávamos falando sobre essa situação do homossexualismo. Eu fui fazer aquele curso de juiz de paz lá em São Paulo. Agora sou juiz, viu? Vou fazer aquele curso de juiz de paz, é juiz de paz eclesiástico, tá? Então não é assim oficial da cidade, né? É juiz de paz eclesiástico. E o juiz, além de ser juiz mesmo, ele é evangélico, ele é pastor. E ele estava falando a respeito de São Paulo, por exemplo, ele já conhece 8 ou 9 pastores que estão, alguns deles eu conheci outros também, que estão sofrendo processos por causa disso. Então o que acontece? Isso vai ser uma coisa que vai espalhar. Isso vai espalhar, daqui a pouco isso aí está atingindo. E algumas denominações, infelizmente, já estão abrindo mão, estão aceitando fazer, né, o casamento. E nós estávamos conversando justamente aqui, e nós não vamos fazer. Consequentemente, né, alguém aqui vai ter que levar bolo para mim na cadeia, lá bolo de banana, tá bom? Você vai também para a cadeia? Não é? Vai também? Estamos juntos?
Então é bem provável que de vez em quando a gente vai estar visitando as cadeias por aí, por favor, não esqueçam da gente, tá? Então, agora, por que a gente estava falando e afinando sobre isso? Porque não abrimos mão de uma proposta estabelecida pela palavra de Deus. Não é o que o mundo quer, não é como as pessoas querem, não é como a Rede Globo quer, não é como Marta Suplicy quer, é como Deus quer, é como o Senhor Jesus quer. E não queremos abrir mão dele. Não queremos perder Jesus para estar bem na sociedade, para ser bem visto pela sociedade corrupta, desonesta, pela essa sociedade que a lei é falha, fraca, essas leis que não se cumprem, né, cumpre para quem, né, não tem condição financeira, para esses políticos corruptos. Não queremos agradar ninguém, queremos agradar ao Senhor Jesus. E eu sei que isso não será fácil daqui por diante, mas esse é o nosso propósito. Por quê? Porque nós não estamos cegos. E antes eu era cego, mas agora os meus olhos te veem. É assim que nós somos. Então, se o motivo da perseguição foi para mostrar que nós não entendemos o propósito de Deus, e não vemos Jesus como a nossa maneira de servir, a nossa maneira de sermos, então nós estamos negando a fé. E se meu propósito numa igreja não for o Senhor Jesus, eu sou realmente louco e duro de coração. Uma outra causa que faz muita gente sair da igreja é a tristeza. Gente, tristeza. Esses dois camaradas estavam tristes, eles iam caminhando, tristes, conversando a respeito disso. O que causa tristeza? Tem dia que a gente acorda triste, não é assim? Ou só eu? De vez em quando. Quem acorda triste aqui de vez em quando? Tem aquele dia que você acorda que você fala, poxa, hoje eu não devia ter levantado da cama, não é? Aquele dia que você não vê nada. Alguém fala assim, olha que pôr do céu lindo, pôr do sol, você fala, que sol. Eu estou vendo um pôr do céu. Olha que coisa, olha que pássaro bonito, que pássaro. Não, hoje não tem fome, não é verdade? Algumas tristezas. Esses camaradas aqui estavam tristes por uma coisa que a gente sempre falou aqui. Expectativa errada. É bom nós criarmos expectativas. Mas quando as expectativas são erradas, elas estão sendo lançadas nas pessoas erradas, no propósito errado, vai causar tristezas e principalmente desgostos. Uma delas é quando nós lançamos expectativas em pessoas. A Bíblia diz que maldito o homem que depende de outro homem, que confia, não é confiar, por exemplo, o Regis, se eu abrir minha casa para o Regis e deixar ele, não tem problema, isso não é esse tipo de confiança. Mas é quando me estribo no Regis. Se o Regis não tiver, não vai dar certo. Se não for o Regis que toca a bateria, o negócio não vai para frente. Se não for o César que canta, esse negócio não vai. Se não for fulano que prega, mas eu vou receber oração, uma oração, quem vai orar? Não, é a irmã lá. Não, mas não, eu não vou não. Se fosse a profeta lá, eu ia. Nós criamos expectativas erradas. E é bem provável que esses dois camaradas criaram uma expectativa do mesmo jeito que criou Judas Iscariotes. Por que Judas traiu Jesus? Ele queria ver o reino. Afinal de contas, ele estava atrás de uma promessa que Jesus não tinha feito para ele. Mas falaram da promessa. Falaram que ele ia estabelecer o reino. Falaram que Israel ia voltar a ser um reino, uma nação poderosa. E Judas provavelmente estava atrás daquilo. Ele queria ver. De repente ele faz parte das curas, ele faz parte do movimento evangelístico que saiu de 2 a 2. Ele expulsou demônio junto com os outros. Mas o objetivo dele era o reino. Ele queria sentar à direita de Jesus. Quem não queria? Daqui a pouco chega a mãe de um lá e fala, olha mestre, meus 2 filhos estão te acompanhando, por favor, quando você estiver no seu reino, faça com que te assente à direita ou à esquerda. E não era só o propósito de Judas, não, era de todos eles. Todos eles. Inclusive desses 2 camaradas aqui. De repente o outro lá morre. Acabou. Morreu. Você não viu? Não, eu estava lá, estava subindo o morro lá, mas depois fiquei sabendo que ia chegar lá, porque estava um alvoroço, muita gente. Pancada para tudo quanto era lado, nem quis ver. Morreu. Quer saber de uma coisa? Vamos voltar para Emaús? Vamos. O que é Emaús? Alguém já ouviu falar em Emaús?
Você procura nos livros históricos, procura nas cidades bíblicas o potencial delas. Não se fala em Emaús. Mas tão grande foi a decepção, vamos voltar para Emaús. Aqui seria ir para onde? Não para Cascata? Vamos para... Cascata agora que é Rio Seco, né? Vamos voltar para Cascata, vamos lá para... Né? Lugar, porque, dá para fazer já, acabou o negócio. Pô, estou triste, decepcionado, e você também. Pô, cara, fez tanta coisa, de repente, nada. Nossa, acabou. A gente achava que era ele que vinha restaurar o reino a Israel. A gente vinha, né? E Jesus ouvindo aquelas coisas, falou, não acredito, eu preciso me aproximar desses dois aí. Tristeza. Você se decepciona com pessoas. Escuta. Quem erra aqui? Por favor, seja sincero. Quem erra aqui? Quem comete erro? Levanta a mão. Agora eu queria que você convencesse a pessoa do seu lado que você também erra. Fala para ela, eu também erro. Fala. Fala para a pessoa de trás aí. Fala aí, olha aí. Você erra também? Ok, tá vendo? Eu também erro. Vocês querem? Nenê, fica em pé. Vocês querem saber se eu erro? Pergunta para ela. Eu erro. Então, você aqui não é o único que erra, viu? Todo mundo aí erra. Então você está num lugar onde pessoas são imperfeitas, todos nós erramos. Agora, querido, se você ficar triste pelo meu erro, você está lascado. Para onde você vai que alguém vai ficar triste com o seu também? Amém ou não? Então, olha aí, todo mundo é seus errantes, seus imperfeitos. Eu também. Você vai criar expectativa em mim? Em mim você vai criar expectativa? Então, por favor, se você ficar triste comigo, me perdoa. Mas, querido, eu não vou te satisfazer nunca. Afinal de contas, você está mirando a pessoa errada. As pessoas do seu lado aí, o seu marido, sua esposa, erram. E vão errar, graças a Deus. Vão errar. Se Deus quiser, vão continuar errando. Porque essa é a nossa composição emocional. Nós somos assim. E que bom que nós somos assim. Sabe por quê? Quem é o melhor aqui? Amém? Somos todos nivelados. Quem tem virtudes? Todos nós temos. Todos nós temos também. Um sabe fazer uma coisa que o outro não sabe, né? Um aqui, um é negociante, outro é comerciante, o outro trabalha com não sei o quê, outro trabalha com... Todos nós temos as nossas virtudes. Graças a Deus por isso, um aperfeiçoa o outro, um completa o outro. Mas temos todos nós os nossos defeitos. Por isso, se você ficar triste, fique triste com situações econômicas, fique triste com a situação do governo, fique triste porque não chove, e quando não chove, não pensa só no seu banho douradouro, não. Pense que tem empresas que vão fechar por causa de falta de água, muita gente vai ficar desempregado. Fique triste com o governo que nós temos aí, que agora, por causa de questões políticas, agora que começa a falar em racionamento de água, quando a coisa está ficando precária, que era para não dizer que o governo dele que faliu por falta de água, essas coisas vergonhosas, isso dá tristeza. Isso dá tristeza, entristece, de ver o quanto que nós estamos aí fazendo por merecer, porque essas pessoas estão lá porque nós colocamos lá. E eu não sei, é difícil saber se teremos pessoas melhores, eu não sei, porque o sistema é corrompido. Então essas coisas têm que causar tristezas. Mas porque eu não cheguei no horário, porque eu não cortei o cabelo, porque minha barba é branca, isso não pode ser motivo de tristeza. Porque algumas coisinhas tão significantes, você fica triste por isso, sabe? Você vai encontrar uma fila de gente caminhando sem lugar nenhum, porque ficaram tristes com alguém. Não perceberam que também deixou atrás pessoas tristes também. Então nós somos assim. Você conhece uma pessoa chata? Quem conhece uma pessoa chata? Eu também conheço uma pessoa chata. Mas não esquece que você é chato de alguém.
Tem alguém que também não gosta de você e acha você chato. Não sei quem, mas tem, sempre tem. Não é? Outra coisa que ajuda a sair da igreja, além da tristeza, para nós encerrarmos aqui, eu tento colocar isso aqui para ver se ajudava no papel, eu escrevo tanta coisa, depois não vou. Eu vou falar sobre o saudosismo. Vou falar, vai. Alguém lembra aquela época? Gente, aquela época sempre foi boa. Esses dias eu ganhei um presente do meu cunhado aí. Quantas músicas tem ali? Aí tem umas 300 músicas ali, tudo música antiga. Então eu lembro e falo, nossa, isso aqui eu tinha 15 anos. Nossa, isso aqui eu tinha 12. Imagina uma música onde eu tinha 12 anos de idade. Mas eu lembro, falo, nossa, essa música eu lembro quando eu tinha 12 anos, né? As pessoas mesmo, mas naquela época já tinha instrumentos. Mas tinha algumas músicas. Então, o saudosismo, nós não entendemos o quanto nós crescemos. E deixa eu dizer uma coisa para você. Primeiro amor, quando alguém fala que alguém perdeu o primeiro amor e tudo mais, primeiro amor não é mais aquele tempo que você orava e as coisas aconteciam, que você planava, voava. Isso não é o primeiro amor. Existe uma relação diferente disso. Não era o que você sentia, é que você estava descobrindo Jesus pela primeira vez. É que quando você vai crescendo espiritualmente, você vai trocando Jesus por outras coisas. Por cargo, por função, por lugar de honra. Né? Por grana, por um emprego melhor. Então você vai perdendo qual é o primeiro amor que antes era Jesus, passou a ser outras coisas, ou passou a dividi-lo com outras coisas. E todos nós achamos que lá quando eu me converti, em 1900 e qualquer coisa, na época pascal, quase junto com esses camaradas ali, aquela época que era uma época, não é não. É que nós não entendemos que nós estamos crescendo, nós precisamos nos evoluir espiritualmente. Evoluir espiritualmente, isso é uma palavra boa, né? Evoluir espiritualmente. Crescer espiritualmente, nós precisamos ampliar os nossos horizontes espirituais, termos experiências reais com Deus. E experiências reais com Deus não estão nos nossos sentimentos. Não está naquilo que eu sinto, aquele streamlique, aquele charabacanta. Isso é bom. Mas não são experiências reais com Deus. A experiência real com Deus é quando eu conheço pessoalmente sempre. É como diz o pastor César aqui. Levante de manhã, leia, tenha experiências com Deus. Ore, fale com Ele, converse dia a dia. Deixe a palavra falar com você, não fale com ela. Deixa Deus se revelar. E você vai conhecendo cada vez mais, e vai ampliando o seu conhecimento, e vai mudando sua maneira de orar, e vai mudando sua maneira de pensar, e vai mudando a sua maneira de crer. Isso é bom. E o saudosismo vai ficando para trás. Por quê? Porque se Jesus faz nova todas as coisas, qual é o motivo que eu tenho para ficar preso ao passado? O passado ele me ajuda a entender quem eu era, por que eu agia daquela forma, que hoje é diferente. Eu sou uma pessoa saudosista ainda, assim, em algumas coisas. Eu tenho cheiro, tem hora que eu sinto um cheiro, eu falei, nossa, eu lembro desse perfume. Aí, de repente, me te dá um tempo lá atrás. Eu sou assim, música. Falando aqui, mas você está andando assim, para num lugar, está tocando Bee Gees. Seu pai fala assim, nossa, essa é a primeira música do Bee Gees, composta em 1969. Não é? Vou andando um pouquinho, tem aquela do Roberto Carlos, eu corro demais. Falei, nossa, é de 67. Hã? Mas a gente, nós somos muitas vezes assim, mas eu não posso abandonar coisas porque não era mais como antigamente. Se for assim, queridos, ninguém consegue ficar mais que 10 anos casados. Consegue? Então, não era mais como antigamente. Acabou a lua de mel. Lua de mel dura quanto tempo? Quanto tempo aí é no em média, quanto tempo dura uma lua de mel?
Uma lua de mel dura em média 1 ano. Em média 1 ano. Você. A nossa é as que estão pensando que vão casar, né? Aqueles que já casaram falam tudo isso, né? Né? Então, viver das coisas do passado, elas são boas, mas elas não podem ser referência do nosso presente. Porque, afinal de contas, eu vi uma palavra esses dias, eu achei muito legal. Como que é? Existem 3 dias, como é que é 3 dias? 2 das quais a gente não pode fazer nada, que é o passado e o futuro. Se temos que viver, é viver o presente. Porque o passado não muda. O presente, o futuro você nem sabe. Mas o hoje está acontecendo. Né? É o presente. Outra coisa aqui, falta de esperança, perda de esperança. Gente, quando você conversa com um desanimado, a primeira coisa que ele faz de arrancar de você é a esperança. Você está orando por quê? Eu já falei aqui que eu orei 18 anos para mudar de profissão. 18 anos. Sabe o que eu consegui? Não consegui. Então o que eu fiz? Parei de orar. 18 anos, então, bom, então é isso mesmo. O que eu vou fazer? Depois de 18 anos orando, chega, né? Então, vamos ficar nessa mesmo. Nunca mais eu orei para fazer outra coisa. E graças a Deus por isso. Não tem problema, não me arrependi, não. Né? Mas eu achei que eu podia estar fazendo outra coisa, aquela mania besta, né, de quem sabe, vou ser não sei o quê, vou para fazer não sei o quê. E olha que eu tive oportunidades e fui atrás, não foi só orar, não. Eu fui atrás para mudar. O chefe que eu trabalhava lá tinha um que foi tão legal, que durante uma semana ele me deixava trabalhar 3 dias e os outros 2 dias para procurar outro emprego. Né? Era profeta. Então, quando a gente perde a esperança, é uma outra razão pela qual a gente foge. Mas o que faz perder a esperança? O que te faz perder a esperança justamente é uma companhia errada. Porque quem já alcançou coisas de Deus, nunca perde a esperança. Quem se relaciona com Deus todos os dias, nunca perde a esperança. Por quê? Como nós já dissemos aqui, ele sabe que o seu Redentor vive. É como nós já pregamos aqui sobre o saber. Eu sei que um dia o Senhor vai fazer. Eu sei porque o meu Deus é um Deus que cumprirá em mim as promessas que Ele tem feito. Eu sei disso. Então a pessoa que anda com o Senhor Jesus, ela nunca perde a esperança. Ela se desanima de uma série de coisas. Mas a esperança, que é um fruto do Espírito no coração dela, vai estar lá sempre. Vai se acender toda vez que ela falar com o Senhor Jesus. E quando você começar a ficar desanimado, filho, ore. Fala com Deus. Mas pastor, eu estou desanimado. Fala o que você sabe. Jesus, estou aqui, tá? Não esquece de mim, não. É só isso que você consegue? É só isso. Qual é o tamanho da sua fé? Quem tem uma fé maior que um grão de mostarda? A Bíblia diz, se você acreditar nas Escrituras, ela diz que essa fé que você tem é suficiente para vencer o mundo. Mas eu não sinto. Quem está dizendo isso te conhece muito bem. Te conhece muito bem. Quem disse isso chama-se autor e consumador. O que é consumador? Que determina, que acaba, que conclui. O autor e consumador da sua fé chama-se Jesus Cristo. Então, a fé que você tem, ela nem sua é. Jesus que te deu. Se Ele te deu, Ele sabe aonde ela pode ir. Só você que às vezes não sabe. Porque às vezes você dá ouvidos a conversas erradas. Você se empolga com a sua tristeza. Você relaxa na sua esperança. Mas se você não abrir mão dessas coisas, você não terá motivo nenhum para deixar a igreja do Senhor Jesus. Eu não estou falando desse prédio aqui. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus.
que é a porta de entrada para o reino. Amém? Porque você é que leva a presença de Deus aonde você for. Não é as 4 paredes aqui. Jesus não habita por templo feito por mãos humanas, nem no templo de Salomão. Não. Ele escolheu o lugar mais simples e o melhor lugar para habitar, que é você. Com todas as imperfeições que você tem, Ele olha para você e sabe de que você vai vencer através dele. Todas as coisas, sempre. Porque nada te separa do amor de Cristo Jesus. Amém? Agora, se você quiser pegar uma dessas causas comuns para sair da igreja, você pode. Não tem problema não. Segue o exemplo dos 2 camaradas a caminho de Emaús, que você chega em Emaús também. Mas eu diria para você, para um pouquinho e volta para Jerusalém. Jerusalém, onde as coisas acontecem. É lá em Jerusalém, igreja, que Jesus, você vai ver Jesus ressurreto, você vai ver um Jesus que opera, que Jesus faz. Em Emaús você vai ter uma estrada que parece que não acaba, que não leva a lugar nenhum, simplesmente é Emaús. E uma pessoa do seu lado, não te ajudando, mas fazendo que você faça companhia para ela. Já que ela não vai, você não vai também, né? Já que ela não vai, você não vai também. Glória a Deus. Amém. Vamos colocar de pé, irmãos. Glória a Deus. Tá. Eu queria que você lançasse por terra todos aqueles profetas de coisas ruins que às vezes aparecem, né? Aqueles profetas de coisa ruim, que só profetiza coisas erradas. Eu posso dizer para você o seguinte: nunca esqueça que o seu objetivo é Jesus Cristo. Quando o seu objetivo não é Jesus Cristo, aí sim. Aí você pode parar e pensar que você está indo para Emaús. Quando o seu propósito não é Senhor Jesus Cristo, quando o seu propósito é outro, aí você está indo para Emaús. Mas se o seu propósito é Jesus, com certeza Ele vai atrás de você. Mesmo hora que você estiver triste, Ele vai arrumar um meio de que no amanhã seguinte a alegria virá. Da mesma forma como a tristeza às vezes chega, que você não entende. Você simplesmente levanta, acorda triste, vai trabalhar meio desanimado, parece que as coisas não dão certo. Tem dia que quando eu começo a trabalhar, que começa a cair coisa, que começa a quebrar, que eu furo o dedo, queima a sobrancelha, raspo não sei o que, falei. Aí eu paro, dou uma volta, vou até lá no coisa, faço uma meditação naquele... Como que é o nome daquele joguinho lá? Faço uma pequena meditação ali de 5 minutos, descanso, relaxo um pouco, dou risada, volto para lá. Aí as coisas começam a tentar dar certo. E quando as coisas não dão certo mesmo, eu falo assim: ó, que prazer você trabalhar por conta própria, né? Aí você fala, quer saber? Não vou trabalhar hoje. Não vou trabalhar hoje não. Aí eu vou, sei lá, fazer alguma coisa, eu vou ler, eu vou sair, eu vou aí procurar alguma coisa no centro para ir pagar, para ir fazer, eu vou andando devagar, tranquilo. Às vezes o outro até animado, aí tento sentar e terminar alguma coisa. Mas é bom, mas a gente não recebe, viu, por isso, tá? Mas graças a Deus. Uma coisa eu sei, eu me converti, já disse aqui no dia 15, acho que 15, já estou perdendo a data, 15 ou 17 de outubro de 1979. E estou aqui até hoje, porque eu não encontrei em Jesus uma coisa que Ele me decepcionasse. Eu já encontrei em pessoas, mas são pessoas falhas que nem eu, mas Jesus nunca me decepcionou. Já fiquei triste por causa de situações muitas vezes. Já fiquei decepcionado com pessoas muitas, inúmeras vezes. Já fiquei chateado com o ministério muitas vezes, muitas vezes. Mas quando eu olho para Jesus, eu não vejo nada nele. Jesus disse para o diabo: olha, você não tem nada em mim. E se o diabo não tem nada em Jesus, quem sou eu para ter alguma coisa contra ele? E o que ele faz comigo é estender sempre as mãos. Sempre estendeu as mãos, sempre me abençoou.
E eu pude ver que muitas das minhas orações, mas muitas mesmo foram respondidas. E até aquelas que não foram respondidas, foram sim. Ele disse o seu não, então foi respondido. E foi um prazer estar sempre ao lado do Senhor, e é um prazer estar ao lado dele. Então você perguntar para mim, qual é o motivo que eu tenho para deixar Jesus? Eu não tenho. Qual é o motivo que eu tenho para deixar a igreja? Eu não tenho. Eu não tenho. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, caminho para o alvo da soberana vocação em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria que você fechasse os seus olhos nesse instante. Eu gostaria que você desse uma vasculhada no seu interior. Sabe? Aí no seu interior você tem alguns cômodos, alguns quartos, algumas salas, algumas, né? E lá dentro você vai encontrar algumas coisas, alguns motivos pelas quais você se afastaria. Motivos pelas quais você nem sempre encontrou algum prazer ou alguma coisa assim. Eu gostaria que você, já que o Senhor habita em você, o Espírito Santo de Deus habita em você, tenha uma conversa particular com Ele agora, no seu interior, e fala: Senhor, eu estou triste sim, por situações assim, ou eu não consigo ver coisas assim, ou eu esperava coisas, enfim, queria que você tivesse uma conversa bem pessoal, daquela de alguém que realmente pode resolver e dar solução para as suas questões. Não esconda dele, porque ele sabe. Então tem essa conversa com ele e fala: sabe, Senhor, o Senhor tem que ser o meu alvo, o meu objetivo. Por isso que eu me recorro ao Senhor, ou por causa do meu emprego, por causa do meu filho, da minha filha, da minha situação, enfim, alguma coisa que tem te trazido algumas situações mesmo complicadas, até que mesmo você não consegue entender, aquelas que, sei lá, tem te causado até momentos de você estar falando besteiras ou pensando besteiras, enfim. É presente agora para o Senhor, leva até Ele. Fala: Senhor, olha aqui no meu altar. O altar do meu coração poderia ter um novilho para sacrificar ao Senhor, mas eu quero colocar aqui essas coisas ruins, essas frutas que não vingaram, esse novilho que não cresceu, esses sonhos que foram destruídos, essas decepções. E se você lembrar pessoas que te decepcionaram, coloca aí no altar. Coloca lá no altar do sacrifício. Fala: Senhor, recebe como cheiro suave as tuas narinas, esta pessoa ou estas pessoas. As mãos do Senhor não estão cruzadas, não estão encolhidas, elas estão estendidas sempre. Deus, que a Tua palavra seja sempre verdade no nosso coração, Senhor. Deus, eu quero crer de fato que o que a Tua palavra diz, que a minha fé, pequenina que seja, que às vezes eu nem consigo enxergá-la, nem consigo senti-la, mas a Tua palavra me garante que ela é suficiente para eu vencer o mundo. Pai, eu quero tomar posse da Tua palavra e dizer para aquilo que me cerca, que eu tenho fé no Senhor, que o Senhor nunca vai me decepcionar. A Tua palavra diz que o Senhor nunca deixou aqueles que Te conhecem envergonhados. Nunca. O Senhor sempre foi um socorro bem presente na hora da angústia. Sabe, Senhor, nós apresentamos diante de Ti, como já nos expressamos aqui, como pessoas falhas, às vezes fracassadas, às vezes, Senhor, arrasadas. Mas, Pai, como diz o salmista Davi, não retira o Teu Espírito Santo de nós, de forma alguma, nem quando eu estiver triste, Senhor, não retira o Teu Espírito Santo, porque Ele é a arca da minha salvação, Pai. Porque eu sei que às vezes nem expressar em oração eu sei, e Ele está ali intercedendo por mim com gemidos inexprimíveis. E eu sei que é Ele que o Senhor ouve muito mais do que a mim. Não porque o Senhor não me ama, mas é porque eu oro pouco. Eu falo pouco com o Senhor. Eu não tenho conversado contigo o suficiente.
as coisas fogem do controle, porque às vezes eu não coloco o Senhor no controle. Eu só sei que eu tenho que levantar e sei que tenho que me deitar. Só disso que eu me lembro durante todo o dia. E me perdoa porque eu não tenho tempo contigo, nem um minuto sequer. Muitas vezes é aquela oração rápida que fazemos no almoço, Pai, ou quando vamos nos deitar, mas ali nós não temos uma conversa. Eu só faço aquilo por desencargo de consciência. Senhor, a tua presença é a coisa mais preciosa que eu tenho, porque é através do Senhor que eu vivo, é pelo Senhor que eu vivo, e é para o Senhor que eu vivo. Senhor, ajuda-me sempre, e todas as vezes, ó Pai, que eu falar o teu nome, eu sei que o Senhor está aqui. Por favor, Pai, não deixa que as vozes perturbem a minha mente, nem perturbam o meu coração, mas que eu ouça só a tua voz. A tua voz que diz: filho, vem a mim, entrega o teu fardo para mim, entrega-te a mim, toda a tua vida, tudo que é teu, entrega-te a mim. Eu conheço todas as tuas fraquezas, eu conheço todas as tuas fraquezas, eu conheço também todas as tuas ambições. Muitas delas são boas, mas você não as entrega para mim, porque quando eu vou começar a agir, você não vai entender. Fala comigo sempre. Eu quero ouvir a tua voz, mesmo que for um simples olá, um bom dia. Eu sempre estou em comunhão contigo, sempre, porque nada me aparta do meu amor para contigo, nada, nem as tuas fraquezas, nem os teus vacilos. Eu sou muito maior do que todos eles juntos. Mas eu quero que você entenda isso. E o dia que você entender isso, andaremos todos os dias de mão dadas. Aleluias. Glória a Deus. Senhor, nosso caminhar é um caminhar de relacionamentos, Pai. E queremos fazer isso sempre. Queremos ser uma igreja que se relaciona, que de fato é a igreja do uns aos outros, a igreja daqueles que riem com os que riem, dos que choram com os que choram. De fato, Pai, queremos ser uma igreja assim. Deus, agora me ajuda a entender, Pai, todos aqueles que vêm a mim, quem são eles? Se são aqueles que precisam de ajuda, Pai, ou são aqueles, ó Deus, que querem me tirar dos teus caminhos? Pai, ajuda-me a entender, ajuda-me a ser perseverante em Ti, ajuda-me a conhecer o verdadeiro, Pai, porque o falso está cheio por aí, Senhor. Ajuda-me a ser um verdadeiro adorador, para que eu não venha a ser um falso adorador, Pai. Ajuda-me. Deus, coloca nos meus caminhos pessoas que eu saiba lidar com elas, e que se porventura eu não conseguir, Pai, usa todos os meios possíveis, se afasta de mim, que eu quero Te glorificar sempre. E se for pessoas que eu possa abençoá-las, me dê a autoridade dos céus, me dê a Tua palavra, me dê o discernimento do Teu Espírito, Pai, para fazer pessoas felizes como nós somos felizes, pessoas que sempre terão esperança. Ensinar para elas que o autor e consumador da nossa fé vive para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Ele vive para sempre, e nós estaremos com Ele um dia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe a igreja, em nome do Senhor Jesus. Pode sentar um pouquinho. Nós teremos aqui a entrega de um certificado do curso, de um ano do curso de
Gênesis. E esperamos que daqui no 10º ano estaremos entregando o certificado de Apocalipse. Só se pular todos os profetas. Né? Vamos cantar um negocinho antes? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Pode aplaudir o Senhor, não? Amém. Glória a Deus. Hoje é um dia que eu estou muito feliz também, porque um tempinho atrás eu joguei uma mensagem no Facebook. Sim, sem conversar com ninguém, sem combinar com o pastor Neto, o pastor Geraldo, porque eu sou meio rebelde, mas eles brigam comigo depois. Né? Eu joguei uma mensagem no Facebook assim: pessoal, domingo de manhã eu vou 10 horas para a igreja estudar o Evangelho. Né? Só coloquei isso. Quem lembra dessa mensagem? Né? Eu coloquei ela no Facebook. Domingo de manhã, 10 horas da manhã, eu vou para a igreja para a gente estudar o Evangelho. Né? E aí eu vim para cá, eu e a Nani, caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento. Né? Eu vou. Uns falaram assim: por que você vai? Eu dizia: por que não? E cheguei aqui. Então, nessa manhã, eu gostaria de chamar aqui na frente, nessa noite, porque eu estou no tempo fantástico. Nessa noite eu gostaria de chamar aqui na frente os formandos do curso de Gênesis. Vem cá, pessoal. Vem cá rapidinho aqui todo mundo. Vem dando glórias. Vem dando labistúrias. Amém. Vem cá, rapaz, você também. Você veio só hoje, mas tá valendo. Amém. Núbia, vem cá também, Núbia. Ô, que isso, não vem aqui. Ó, rapaz. Cadê o Rafa? Né? Rafa também está aí. Sabe aquela musiquinha que a gente canta? Gênesis, Êxodo, Levite. Sabe aquela musiquinha? Nós vamos cantar por curso que a gente fizer. Então vamos lá. 1, 2, 3 e... Gênesis. Acabou. Né? Aí você está olhando, eu acho que você, né, você que nunca veio no curso, você pode estar olhando e tá, né, não estou entendendo. A gente estudou versículo por versículo de Gênesis inteiro, né? Nós lemos juntos o livro de Gênesis inteiro, fazíamos análise de tempo histórico, de tradição. Você perceber que, tipo, de Noé para outro personagem, quer dizer, era centenas de anos, né? A impressão que a gente está lendo é que a gente vai lendo e parece que tudo acontece de uma semana para outra, mas tem um intervalo de dezenas e centenas de anos. Então, eu, como sou um cara muito feliz de ter vocês, né? Então eu queria agradecer a cada um de vocês por todos os domingos de manhã, por todos os cafés da manhã. Você não vem? Nós fazemos um café da manhã com pãozinho, leite, café, né? Pão com margarina. Às vezes os irmãos trazem uns bolos, né? Umas polentas velhas, uma benção. Faz tempo que não vem bolo. Não vem... Ô Senhor, toca no coração da Renata e da Simone para trazer uns bolos aí. Né? Não, quando traz bolo é a Renata, traz bolo. Mas ó, tem mais gente que participou do curso, né? E não vem aqui, né? Vem para cá, né? Se você sei que tem um pessoal que perdeu as últimas aulas, mas quiser fazer parte da turma aqui, oi. Então, Marcela, você só perdeu os últimos dias, vem para cá com a gente. O quê? Não está combinado, não. É que eu sou enxerido. Oi, tamo junto, então. Né? Então, queridos, esse é o pessoal que escolheu não dormir até mais tarde no domingo. Na verdade, até dorme, porque começa só às 10, né? Então, eu queria parabenizar vocês. Vocês são vencedores, já são mestres aí no Gênesis, já sabe tudo da criação do mundo, dinossauro, só perguntar, que a turma já sabe.
né? Então, meus parabéns e que vocês recebam uma salva de palmas da igreja, né? Amém. E na semana que vem, nós começamos Êxodo. Êxodo, a semana que vem, às 10 horas da manhã, versículo por versículo, entendendo o que é o tal do Moisés, o faraó, o que aconteceu. Então, 10 horas da manhã, 11h30 a gente termina, arruma tudo. Venha participar do café da manhã. Toda semana, gente, é 30 pãezinhos, 35 pãezinhos que vão embora, mais biscoito, bolacha. Oi? Quando a Ruth vem. Quando a Ruth não vem, 15 pãozinhos dá. Mas quando a Ruth vem, tem que ser os 35. Né? Então venha, querido. Assim, mas é para jovem. Eu estou aqui, gente. Eu não sou tão jovem mais, né? Ô Marcelão. Ô o Rafa. O Rafa tá vindo, né? Então não é só... Então, não é só para... Ó, o Cissão viajante veio aí, né? Uma bênção. Então, venha, gente. É tão fabuloso. É uma delícia, não é? A gente fala mal dos... Não, tô brincando. Oi? Não. É tão bom que passa rápido. Gênesis, a gente está desde quando? Janeiro? Então, só desde janeiro. Mas é enriquecedor. Foi enriquecedor aprender com Abraão, aprender com Isaac, aprender com Jacó. Foi enriquecedor aprender com José do Egito. Foi enriquecedor aprender com Noé, aprender com Adão, aprender com personagens que a gente fala e a gente sabe o que aconteceu, mas a gente, no estudo, a gente consegue perceber coisas que passam batido na leitura. Então, nós vamos começar na próxima semana o Êxodo, né? Aí, gente, nós temos uns podres para contar dos caras da Bíblia que vocês não imaginam, não é verdade? Então, é muito legal. Venha participar do curso com a gente e perceber que Abraão era tão humano e falho quanto nós somos. E por que é bom perceber isso? É que a gente pega Abraão e fala, não, ele é o pai da fé. E quando a gente estuda sobre Abraão, a gente percebe que o pai da fé tem a mesma altura que a gente. E se ele, sendo falho como foi, conseguiu obedecer a Deus, é porque nós também conseguiremos. É por isso que é importante ler a Bíblia. A gente aprende com... Então, queridos, Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Formandos 2014 do Gênesis. Valeu.